Hello, my students. How are you? E aí, galera, como é que vocês estão? Bem, a nossa aula de hoje discutiremos um pouquinho, falaremos um pouco sobre esse assunto chamado Subject and Object Pronouns. Tá? Então, vamos ficar atentos sobre o que esses dois assuntos retratam dentro da língua inglesa e quando que nós utilizaremos tanto o subject quanto os object pronouns. Let's go! The first one. Let's talk about subject pronouns. Subject pronouns are words that we use when we want to refer the subject in a sentence that does an action. Ou seja, nós vamos utilizar os pronomes, chamados pronomes sujeitos ou pronomes pessoais, que são palavras que nós nos referimos ao sujeito da oração, ao sujeito da frase, ou seja, aquele que pratica a ação. For example, Jessica plays soccer. Então, eu tenho Jéssica, que é o sujeito da minha oração, tá? Eu tenho plays, que no caso é o verbo, e eu tenho soccer, que no caso é o complemento. The subject, que é o nosso sujeito Jéssica, plays the action, the verb, tá? Então, é o verbo, a ação. Então, a Jéssica, ela joga o futebol, tá? E como que eu faço para poder substituir o nome da Jéssica por um pronome sujeito, subject pronoun? So we can change the name or names to subject pronoun or pronouns. Besides, we use them in the beginning of the sentence. So plays, action, soccer. Então eu vou utilizar aqui, no lugar do nome da Jéssica, do subject pronoun, que é o pronome sujeito, tá? O she. Então nós temos aí, para todo pronome feminino, nós utilizamos o she. Ou seja, a gente só vai utilizar esse pronome sujeito, vale lembrar, que eu coloquei aqui um besides, tá? Nós usamos esses pronomes sujeitos sempre no início de uma frase, tá? Então, além disso, nós usamos os subject pronouns no início da oração, sempre no início da oração. Ok, galerinha? Next. Vamos ver o próximo. Bom, e quais são esses pronomes sujeitos? So, subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. So the first example, I go to the mall every Saturday. You need to buy a bigger bag. He has French classes. She's working on a new project. It is very far. We teach math. You cook very well. And they want to adopt a cat. Ou seja, sempre utilizando os pronomes sujeitos no início da oração, in the beginning of the sentence. Right? Let's go. Next. Vamos para o próximo. No nosso próximo slide, eu coloquei para que vocês possam saber que muitos alunos sentem dificuldade na hora de organizar as palavras formando uma frase. Então, você tem aqui uma estratégia, tá? Order with subject pronouns. Então, nós vamos ter aí a ordem das palavras formando uma frase com o uso do pronome sujeito. He has French classes. Então, sempre utilizando o subject pronoun no início da oração, in the beginning of the sentence. No nosso caso é o he. Em seguida, nós utilizamos o has, que é o verbo, verb, e French classes, que é sentence complement, ok? Que no caso é o complemento da oração. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês durante a nossa aula presencial, mas só para relembrar que existe aí o chamado SVC, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Belezinha? Next, vamos ver o próximo. Agora nós vamos partir para os object pronouns. Object pronouns are words that we use to refer the object in a sentence, that is, they receive the action. Então vamos prestar atenção em esses são chamados pronomes objetos. São palavras que nós usamos para nos referirmos ao objeto de uma frase. Ou seja, eles que recebem a ação. Tá? Então geralmente eles ficam após o verbo. Tá bom, galera? Os chamados object pronouns. Olha aí um exemplo. Marcela helped Luiz. Eu tenho Marcela, que é o sujeito da oração, o helped, que no caso é o verbo, e o Luiz, que é o complemento. Então, ó, subject, que é o sujeito, Marcela, e o object, que é o objeto da oração, que, conforme eu disse anteriormente, ele vem após o verbo, que no caso é o helped, nessa oração. Então, é o Luiz. Mas, professor Leandro, como é que eu vou fazer essa mudança? Simples.
o Luiz, que no caso é objeto. Então, a gente refere-se ao nome no gênero masculino. Como é que nós mudamos para esse pronome objeto? Tá lá, ó. O Luiz, no lugar do nome dele, eu utilizo o him, ok? Então, Marcela helped him. Marcela o ajudou, o auxiliou. E esse o refere-se ao Luiz, ok? Então, nós temos ali uma outra definição que diz o seguinte: we can change the name or names to object pronoun or object pronouns only in the end of the sentence. Então, é necessário que você tenha atenção, tá? Nós podemos e nós conseguimos mudar o nome, né, por um object pronoun, e ele vai ser utilizado sempre no final de uma frase, esse object pronouns. Então, diferentemente dos subject pronouns, que é utilizado no início, e os objects no final de uma frase, ok? Vamos ver quais são esses object pronouns. So, I have here, okay, some examples with object pronouns. Então, nós temos alguns exemplos aqui com os pronomes objetos, que são o me, you, him, her, it, us, you, and them. So, the examples: the teacher helps me. I can call you later. She wants to talk to him. You need to take her to the party. We have to discuss about it. She is coming with us. The conversation is about you. We are waiting for them. Então, esses são os chamados pronomes objetos. Então, só para nós relembrarmos, tá, que os pronomes objetos, eles mudam o substantivo e os substantivos na oração. Foi o que eu coloquei nessa definição agora. Object pronouns change nouns. Então, os pronomes objetos mudam os substantivos. Então, olha lá. Alguns exemplos. Pay attention. She wants to talk to Antonio. You need to take your girlfriend. Então, observe nessas duas primeiras orações que eu tenho o Antônio, que é o substantivo, e eu tenho your girlfriend, que também pertence à questão do substantivo. Todas as palavras que estão em vermelho, tá? Elas podem ser substituídas por um object pronouns. Então, vamos ver essa substituição? Let's go. Ó, she wants to talk to, se for no caso do Antônio, é o him, tá? Porque é para gênero masculino. O her, para o gênero feminino. O it, na terceira oração, é sempre utilizado para coisa, objeto ou animal. Us é sempre para substituir o nós, que no caso é o we. E o them, todas as vezes que eu quiser me referir ao pronome they, tá? Eles ou elas. Então, aí nós temos os object pronouns. Belezinha, galera? So, word order. Também preparei aqui para que vocês possam fazer essa análise. Está na hora de organizar um object pronoun na oração. Aí eu coloquei 2 exemplos. E aí vale atentar-se. Vamos para o primeiro exemplo. The first one. The first example. We are studying it. Então, o object pronoun também está sendo utilizado no final da oração. Ok? Então, após um verbo. Então, nós temos aí are studying. Tem um tempo composto, que é o present continuous. Tá? Observem aí. Verbo to be conjugado no presente, com o verbo principal mais o ing. Esse it, que é o object pronoun, ele foi utilizado após o verbo, no final da frase. Or, she never talks to me. Então, eu vou utilizar um verbo na oração, porém, entre o meu verbo e o object pronoun, eu tenho uma preposition, uma preposição, to. Então, quando que eu vou utilizar os pronomes objetos, Leandro? Sempre em finais de frases, após um verbo ou após uma preposição. Então, memorizem e assimile essa dica que eu estou dando para vocês. Object pronouns, eu vou utilizar, então, após um verbo, verb, plus object pronoun, ou após uma preposição, preposition plus object pronoun. Belezinha, galera? Então, nós vamos partir para as nossas atividades propostas que eu coloquei na plataforma para que vocês possam acessar. Ok? Let's try to do the exercises. E aqui eu me despeço desse encontro, lembrando que na próxima aula voltaremos com assuntos mais novos e mais interativos, ok? Bye bye! See you, folks!